Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Hoje nós vamos trabalhar então da continuidade unidade 6, a parte 2, que envolve a rescisão contratual, rescisão do contrato de trabalho. Na aula passada, então, nós falamos da hipótese lá da comunicação de demissão da comunicação da rescisão por iniciativa do empregador, por iniciativa do empregado e do empregador, e hoje nós vamos trabalhar então com as hipóteses de resolução contratual. Na aula passada a gente falou da resilição, quando é a iniciativa unilateral de uma das partes e não ter mais vontade em dar continuidade ao contrato de trabalho. Hoje nós vamos trabalhar com as hipóteses de resolução, que significa o quê? São situações graves em que uma das partes, ela, por ter praticado algo extremamente grave, ela faz jus à rescisão do contrato. Então, pode ser a demissão por justa causa, ou pode ser ou chamada também a demissão por justa causa, e a rescisão indireta são quando ocorre a justa causa do empregado na demissão por justa causa e do empregador na rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas então, nas hipóteses que nós vamos estudar hoje, sempre haverá uma justa causa ou do empregado ou do empregador. Então, alguma das partes do contrato deve ter praticado algo ofensivo à outra. Nós vamos ver quais são as hipóteses. Existe um rol taxativo, portanto, é aquele rol que está lá na CLT, não existe outras hipóteses além daquelas, mas a gente vai ver cada uma delas, que daí, a partir de uma, tem várias situações que podem ocorrer. A gente já vai estudar, já vai chegar ali. Primeira coisa, então, pessoal. Quando a gente fala, então, da demissão por justa causa, nós estamos falando que o empregado deu causa à resolução do contrato. Ou seja, o empregado praticou algo grave que leva o empregador a imediatamente romper aquele vínculo empregatício, por um ato grave praticado pelo empregado. Ocorrendo um desses atos que nós já vamos estudar agora, quais são os direitos que o empregado vai fazer jus? A gente viu na aula passada que quando o empregador dispensa o empregado, ele faz jus a várias verbas. O saldo de salário, ele faz jus a ofertas proporcionais, 13º proporcional, ao saque do FGTS com a indenização de 40%, encaminhar seguro-desemprego, caso preencha os requisitos. Ele tem vários direitos. Mas quando o empregado pratica um dos atos que configura justa causa para rescisão do contrato, ele não tem direito a nenhuma dessas verbas proporcionais. Ele vai ter direito apenas ao saldo de salário. Como eu falei na aula passada, o saldo de salário sempre vai ser devido. O saldo de salário nada mais é do que pagar pelos dias que o empregado trabalhou até aquela rescisão, até, nesse caso, a resolução do contrato. E o que mais? Férias vencidas. Férias vencidas, lembrando que é se houver. Então, férias vencidas, se houver alguma hipótese daquelas que configuram a possibilidade, ou seja, o empregado trabalhou o primeiro período aquisitivo, chega o segundo período aquisitivo e ele rompe o contrato por justa causa. Ele já adquiriu o direito às férias no primeiro período aquisitivo, ele apenas não gozou ainda. Então, isso se trata de uma verba contratual. Nesse caso, ele vai fazer jus mesmo quando demitido por justa causa, tá bem? Então, mesmo que ele pratique um dos atos graves, ele vai continuar tendo seu direito porque é algo que ele já garantiu. Então, ele trabalhou lá 12 meses, desde o início do contrato, fechou 12 meses, ele adquiriu direito às férias. É o período aquisitivo completo, 12 meses. Nesse caso, se ele está no período de gozo, no período de concessão das férias, quando ele pratica um ato grave e ele é demitido por justa causa, ele mesmo assim vai ter direito a receber as férias vencidas desse primeiro período aquisitivo. Agora, digamos que ele trabalhou 12 meses e ele já está no segundo período aquisitivo, ou no período de concessão dessas primeiras férias. Ele está lá já trabalhando 6 meses, pratica um dos atos que configura a justa causa. Ele vai ser, então, demitido imediatamente pela justa causa. Ele vai fazer jus às férias vencidas, mas esses 6 meses que ele trabalhou do segundo período aquisitivo, ele não vai ter direito a nada. Ele não vai ganhar nenhuma férias proporcional.
O mesmo vale ao 13º. Ele pode estar sendo demitido lá em novembro, por justa causa. Ele não vai fazer jus a 13º proporcional, certo? O que mais que nós temos que observar aqui? O empregado, além de nenhuma verba proporcional, férias, 13º proporcional, ele também não vai poder fazer o saque do FGTS, ele não vai poder encaminhar o seguro-desemprego e ele também não tem direito a aviso prévio. Por quê? Agora nós já vamos estudar quais são as causas que levam à demissão por justa causa. São situações graves. Ocorrendo uma dessas, o empregador ele precisa atuar imediatamente. Ocorreu uma das hipóteses graves, imediatamente ele deve demitir o empregado, dispensá-lo por justa causa, certo? Não pode esperar. Aconteceu o fato, o empregado está lá trabalhando mais um mês e meio, daí o empregador resolve demiti-lo por justa causa? Negativo. Ela deve ser uma resposta imediata. Portanto, fiquem ligados. Se ocorrer isso na empresa de vocês, em que vocês trabalham, ou até mesmo com vocês, se o empregador ele evidencia uma hipótese de justa causa, ele tem que agir rápido e agir imediatamente. A lei não fala um prazo, tem que agir em 24 horas, 48 horas, não fala. Ela fala que o ato deve ser imediato. Então, desde que ele tome conhecimento, é o ato subsequente, ele tomou conhecimento do fato. Aí, diante desse conhecimento, ele passa a agir já no sentido de dispensá-lo empregado por justa causa, tá bem? Então não esqueçam, demissão por justa causa faz jus apenas ao saldo de salário e férias vencidas, se houver. Quais são as hipóteses de justa causa do empregado? O empregado praticou algo. Está lá no artigo 482 da CLT, lá tem o rol de todas essas hipóteses. Então vamos lá. Constituem justa causa, justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Então, o empregador pode rescindir por justa causa porque o empregado praticou algo. Quais são as hipóteses? Primeiro, ato de improbidade. Ato de improbidade nada mais é do que o empregado que atua de má fé. Ele frauda tanto clientes quanto o próprio empregador, ele pratica atos muitas vezes ilegal. Aqui está muito próximo de praticar crimes, inclusive. Olha só um exemplo, o empregado vai lá e o cliente solicita um orçamento de um determinado serviço, ele vai lá e coloca um valor superior ao efetivo orçamento que a empresa daria. Para quê? Para quando o cliente pagar, ele desembolsar uma parte e ficar para ele. Nesse caso, pode estar incorrendo inclusive num crime, tá bem? Então, é atos de má fé, atos de desonestidade, desculpa, por parte do empregado, em face tanto do empregador ou de qualquer cliente seu. O que mais? Incontinência de conduta ou mau procedimento. Nesse caso, pessoal, isso aqui é o típico mal educado, literalmente. É aquela pessoa que ela é obscena, ela faz gestos obscenos, ela fala palavrão, ela não tem urbanidade, ela não é uma pessoa que tem uma boa educação perante os colegas, perante clientes. Então, é aquela pessoa que nós identificamos como, essa pessoa é mal educada. É isso. Uma pessoa que ofende o pudor, ela é obscena, ela é desrespeitosa, pode sim ser dispensado por justa causa, tá bem? Aqui, nessa linha, pode inclusive incorrer uma pessoa que um empregado que pratica atos que pode ser tidos como homofóbicos, racistas, machistas, algo ofensivo aos demais colegas ou até mesmo clientes, pode incorrer num ato de incontinência de conduta ou mau procedimento, certo? Isso aqui é no âmbito geral. É a pessoa que é a pessoa mal educada, a pessoa que não tem uma urbanidade para tratar com os demais. Próximo, negociação habitual. O que é isso, pessoal? Essa hipótese aqui, ela é o seguinte, ó. O empregado, ele pratica um negócio, ele comercializa dentro da empresa da qual ele trabalha produtos diferentes, ou produtos que geram uma concorrência com a própria empresa, ou até mesmo que não gerem concorrência, mas que tragam algo prejudicial ao serviço, atrapalhem o serviço. Aí fica aquela situação que é bem comum, né? Vai lá, a pessoa, vende perfume, vende maquiagem, vende lingerie, vende qualquer coisa. Vende outros produtos
diferentes do que, ou melhor, que não estavam sendo autorizados ele fazer a venda, e o que acaba gerando uma problematização, um problema naquele ambiente de trabalho. Nada impede do horário de almoço, horário do intervalo, em que tem um setor lá dos empregados que daí sim o empregado vai lá, exponha, faça uma renda extra. Não seria o caso. O problema é se faz isso durante o horário de trabalho que venha atrapalhar, ou que esse produto vendido gere concorrência. Por exemplo, o empregado trabalha numa empresa que fabrica joias. Aí ele vai lá e vende semi-joias. Então, gera uma concorrência direta. Por mais, não é joias, mas é semi-joias. Mas, sim, tem decisões que configurou que gera uma concorrência. Nesse caso, mesmo no horário de intervalo, não seria permitido, tá bem? Nesse caso aqui, o que normalmente ocorre? Primeiro, adverte o empregado, não faça mais isso. Se o empregado reiterar, aí pode gerar, então, até mesmo uma justa causa. O que mais? Condenação criminal. Condenação criminal, pessoal, é o empregado que ele passou por todo o processo criminal e foi julgado, foi condenado por um crime. Nesse caso, olha só o que tem que haver aqui. Ele tem que ter sido julgado com decisão transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, ele acabou todas as esferas, ele não recorreu, já transcorreu o prazo, acabou a possibilidade de recurso. Ele foi condenado e é isso. E outra, a pena não tenha sido suspensa, porque dependendo do crime, de menor gravidade, pode haver a suspensão da pena que nada vai interferir na vida pessoal daquele empregado. Ele poderia continuar trabalhando sem problema algum, tá bem? Mas então não basta ser denunciado, ele não pode, se ele estiver respondendo a um processo criminal, simplesmente não pode ser demitido por justa causa. A decisão tem que ter transitado em julgado, tá bem? Para ser dispensado por justa causa, né? Sempre lembrando, porque a dispensa imotivada, que nós vimos na aula passada, se o empregador não tem mais confiança no empregado, não tem mais interesse, ele pode dispensá-lo sem justa causa, pagando então todos os seus demais direitos. Aqui é aquela hipótese grave que o empregado só leva saldo de salário e férias vencidas se houver. Outra situação, desídia. Desídia é o famoso empregado preguiçoso, aquele que ele não faz o serviço que ele deveria fazer, ele faz com desleixo, com imperícia, com negligência, ele é ocioso, ele tem preguiça, é literalmente aquele empregado que ele não produz e não é por falta de incentivo, é aquela pessoa muito acomodada. Então, é uma situação que pode sim também gerar a justa causa. Nesses casos também, o que se evidencia mais frequente ele é advertido, notificado, suspenso e depois pode ser então demitido por justa causa. Embriaguez habitual e em serviço. Olha só, aqui tem uma situação. Embriaguez habitual, a CLT inicialmente ela tinha a previsão, trouxe, inclusive está ali no texto, de que a embriaguez habitual levaria a justa causa. Porém, pessoal, com o avançar do entendimento jurisprudencial, doutrinário e a própria conotação da embriaguez, hoje entende-se que o embriaguez habitual é aquela pessoa que ele é um alcoólatra, então ele tem uma doença. Nesse caso, não pode mais demiti-lo por justa causa. Antes disso, deve-se encaminhar para tentar tratá-lo como um doente e não uma pessoa que está fazendo isso de má fé, algo do gênero. Agora, a embriaguez em serviço é diferente, daí não é a pessoa alcoólatra, é aquele que chega bêbado no trabalho. Foi numa festa no dia anterior, chegou bêbado no trabalho. Ou bebeu, foi direto. Aí sim, essa hipótese, ele não é um doente, ele não tem uma doença da embriaguez, ele não é um alcoólatra. Nesse caso, sim, pode gerar então a justa causa direta. Violação de segredo da empresa, isso é aquela situação em que o empregado ele tem conhecimento seja da fórmula, seja de estratégias comerciais da empresa e revela para o seu concorrente. Nesse caso, absolutamente perfeito a resolução do contrato e a demissão por justa causa, tá bem? Ele fere a confiança da empresa. Nesse caso, não tenha dúvidas que pode sim ser dispensado por justa causa. Ato de indisciplina. Aqui, indisciplina e insubordinação são muito próximas. A indisciplina é quando o empregado deixa de cumprir normas gerais da empresa. Por exemplo, a empresa diz que todo mundo tem que andar com um crachá. Ele não usa. Nesse caso,
vai ter uma sequência. Ele vai ser advertido, notificado, vai ser advertido, suspenso, para depois gerar, então, a justa causa. E ainda insubordinação, é quando ele desrespeita a ordem direta do seu superior. O superior manda, faça isso. E ele não faz, não dá a mínima, não tem um respeito à hierarquia dentro da empresa. Nesse caso, só tem essa diferença, insubordinação e indisciplina. Ambos os casos é quando o empregado age contrariamente às normas da empresa ou uma ordem direta do seu superior, certo? Abandono do emprego, é bem comum também. A lei não fala um prazo específico. A jurisprudência acabou convencionando e a doutrina em 30 dias. Então, o empregado deixa de trabalhar 30 dias seguidos. Nesse caso, pode gerar justa causa por abandono do emprego. Mas o que eu devo fazer antes, enquanto empregador? Eu tenho que notificá-lo dizendo o seguinte: ou você se apresenta ao trabalho, ou você vai ser demitido por justa causa, para saber exatamente quais são as causas, o que aconteceu para o empregado realmente não estar indo ao trabalho. Nesse caso, eu posso notificá-lo se eu sei o endereço, uma notificação pessoal, ou pode ser feito, se eu não sei o paradeiro do empregado, uma notificação no próprio jornal, no meio de comunicação de grande circulação, eu faço a notificação de forma geral, então, para que o empregado, tomando conhecimento, compareça. Do contrário, ele pode ser, então, dispensado por justa causa. A regra dos 30 dias não tem previsão legal, pode ser até menos. Se eu tomo conhecimento lá nas redes sociais que ele está morando lá no outro lado do país, eu sei que ele não vai voltar, então eu não preciso esperar 30 dias especificamente para notificá-lo, tá bem? Próximo, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Nesse caso é quando o empregado pratica ofensas pessoais, ele ofende, ele profere palavras de baixo calão, ele xinga um colega ou um cliente ou qualquer pessoa, ou pior, ele agride fisicamente um colega ou qualquer pessoa, um cliente ou qualquer pessoa. Nesse caso, se essa agressão, essa ofensa, essa agressão não for em razão da legítima defesa, ou seja, ele está protegendo alguém, por isso ele acabou utilizando da força para impedir aquela agressão injusta contra uma outra pessoa, estava defendendo alguém. Nesse caso, admite-se então, ou melhor, não admite-se a justa causa porque ele estava praticando uma excludente de ilicitude. Esse aí está diretamente ligado com a próxima linha, que é ato lesivo à honra ou boa fama, ofensa física praticado pelo empregado em face do superior hierárquico ou do próprio empregador, do proprietário da empresa. Pode ser um superior direto, um gerente, ou o próprio presidente, o dono da empresa. Ofensas tanto verbais quanto físicas geram a justa causa direta. Foi lá, o superior falou, exigiu algo dele, ele não gostou, foi lá e dá um soco na cara do empregador ou do gerente. Não tem como manter o empregado assim, né? Dispensa direta. Mas claro que, se caso ele tenha feito uma agressão em razão de uma legítima defesa própria, o empregador veio agredi-lo e ele se defendeu. Ou então o empregador ia agredir um colega e ele foi defendê-lo, daí sim não é caso de justa causa, tá bem? O que mais? Prática constante de jogos de azar. É aquelas pessoas, então, que com uma assiduidade praticam um jogo de azar dentro da empresa. Eles estão lá, levam um baralho e ficam jogando, valendo dinheiro. Nesse caso, também, deve ser habitual, deve ser com uma sequência. Se for um dia esporádico lá, não vai demiti-lo por justa causa. Pode até adverti-lo para que não faça mais. Então é aquela sequência, advertiu, suspendeu, ele continua fazendo, aí nós vamos lá então demiti-lo por justa causa. E por fim, essa aqui foi introduzida posteriormente no rol aí da CLT, perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Olha só. O empregado, ele precisa de uma qualificação. Eu botei um exemplo ali. Um empregado advogado. O advogado foi contratado pela empresa para ser o advogado interno. Porém, por atos que ele praticou de indisciplina, enfim, perante a ordem dos advogados, o seu registro da ordem foi suspenso. Ele não pode atuar como advogado. Bom, nesse caso, a empresa nada mais justo do que demita esse empregado. Até então, não tinha essa previsão no rol da CLT. Então, ele deveria demiti-lo sem justa causa. Agora, pode dispensá-lo por justa causa. O mesmo vale para
O motorista que tem a sua CNH suspensa porque excedeu o limite de pontuação, por receber várias multas. Bom, nesse caso, esse é o requisito para que ele possa exercer a sua profissão como motorista, o mínimo é ter a sua CNH. Nesse caso, pode ser demitido também por justa causa. Certo, pessoal? Essas hipóteses, então, estão todas aí no rol do 482 e podem, então, ser utilizadas pelo empregado, pelo empregador, quando o empregado praticar qualquer uma dessas hipóteses, ele pode sim dispensar o empregado por justa causa, tendo que pagar ao empregado apenas saldo de salário, os dias que ele trabalhou ali e férias vencidas, caso haja férias vencidas. Se ele nem adquiriu o período das férias ainda, então ele não fechou nenhum ano de trabalho, só saldo de salário, tchau. Ele não vai ter direito a nenhuma verba proporcional, não vai poder caminhar seguro-desemprego, não vai poder sacar o FGTS, nem aviso prévio. Tá bom, pessoal? Próxima situação, rescisão indireta. O que é isso? Rescisão indireta é quando o empregador dá causa à rescisão, ou seja, é justa causa praticada pelo empregador. O empregado é a vítima nessa situação. Então, isso existe, isso é possível, mas na prática, como que eu vou reconhecer? Na prática, eu vou ter que buscar o Poder Judiciário, porque o empregador é muito difícil que ele vá reconhecer que ele praticou uma justa causa. Então, diante de uma situação dessas, o empregador praticou uma justa causa, o empregado tem que socorrer-se ao Poder Judiciário para ter reconhecido essa justa causa do empregador. O nome disso é rescisão indireta, ou ainda quando o empregador dispensa o empregado por justa causa. O empregado não satisfeito, porque ele entende que a justa causa foi do empregador, ele ajuiza uma ação chamada de reversão de justa causa. Eu vou reverter a justa causa. A justa causa ele estava imputando para mim, empregado, mas na verdade o empregado entende que é do empregador a justa causa. Então, reverte a justa causa. O que isso garante ao empregado? Garante o recebimento de todos os direitos como se eles tivessem sido demitidos sem justa causa. Então, é todos aqueles direitos que nós vimos na aula passada, quando nós falamos da dispensa sem justa causa, da dispensa imotivada, aquela que parte do empregador por não ter mais interesse em manter o contrato. O que ele vai ter direito, então? Saldo de salário, aviso prévio, o aviso prévio proporcional, lembrando que aquele até 1 ano, 30 dias, depois a partir de 1 ano vai acrescendo 3 dias a mais para cada ano de trabalho fechado, certo? Então, pelo menos 30 dias de aviso prévio, férias vencidas, caso haja, férias proporcionais, conforme o período que ele está durante do vínculo do contrato, lembrando, o contrato faz aniversário, 12 meses, período aquisitivo, o período que ele está constituindo o próximo período aquisitivo, ele vai ter direito às férias proporcionais, 13º proporcional, saque do FGTS acrescido da indenização de 40% e ainda encaminhar o seguro-desemprego caso preencha os requisitos que a gente viu também na aula passada. Certo, pessoal? Então, ele tem direito a todas as verbas como se eles tivessem sido demitidos sem justa causa, tá bem? Mas o que gera a justa causa por parte do empregador? O que o empregador precisa fazer para reconhecer que ele praticou algo grave? Está lá no artigo 483 da CLT. O que é? Exigir, então, o empregador exigir do empregado serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Ou seja, o empregador pede para o empregado fazer algo que não é da sua função. Ele exige que ele faça um contador foi contratado para trabalhar internamente na empresa e o empregador pede que ele vá limpar os banheiros. Não é da função dele. No contrato não estava estabelecido isso porque ele foi contratado para a função de contador e não para a função de faxineiro. Então, ou até mesmo outras situações, ele pede que daí isso aí está diretamente ligado com a próxima linha, ó. For tratado pelo empregador ou por seu superior hierárquico com rigor excessivo. Ou seja, o empregador passa serviços que é humanamente impossível ele conseguir acabar naquele tempo que foi dado. Então, ele dá uma pilha de papéis lá para ele fazer um relatório sobre, sobre diversos contratos. Mas só que não tem como uma pessoa fazer
isso no período que foi estabelecido pelo empregador. Então, faça isso até amanhã, só que é humanamente impossível ele fazer isso até amanhã. Então, pode-se entender como um rigor excessivo. Quando isso é feito reiteradas vezes, denomina-se, então, aqui está muito próximo também do chamado assédio moral, né? Quando o empregador passa a praticar atos com o intuito de ofender, de prejudicar o empregado, tá bem? O que mais? Correr perigo manifesto de mal considerável. O que é isso? Isso aqui pode se configurar como aquela situação em que o empregado trabalha num ambiente com risco, por exemplo, trabalha num ambiente de altura, trabalha na construção civil com altura e o empregador não fornece EPI, se nega a fornecer EPI. Ele está diante de um mal considerável porque ele está no risco de cair do prédio e ter lesões graves ou até mesmo morrer. Nesse caso, o não fornecimento de EPIs, então mesmo o empregado solicitando e o empregador não fornece, pode configurar a justa causa do empregador, gerando a rescisão indireta do contrato. O que mais? Essa aqui é bem comum. Ó. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Aqui são diversas situações. Por exemplo, o empregador não paga o salário, atrasa o salário, não recolhe o INSS, não faz os depósitos do FGTS, não paga hora extra, sei lá, pode ser, ele não fornece EPIs, pode configurar tanto como descumprimento do contrato como um mal considerável. São todas as hipóteses de descumprimento do contrato, que então entende-se aqui, descumprimento do contrato também é aquelas obrigações legais que ele é obrigado a cumprir, inerente de estar num contrato escrito ou não, e configura-se aqui na linha D também. O que mais? Praticar o empregador ou seus prepostos, um gerente, um superior, contra o empregado ou pessoa da sua família, ato lesivo à honra ou boa fama, então ele ofende pessoalmente o empregado ou algum familiar, algo que gere uma dor moral contra o empregado. O empregador ou seu preposto ofender fisicamente, salvo em legítima defesa. Então, aqui é a mesma situação que ocorre ao contrário. Quando o empregado ofende moralmente ou fisicamente o empregador, gera justa causa contrária contra o empregado. Aqui, quando o empregador pratica ato ofensivo, tanto a moral quanto fisicamente em face do empregado ou seu familiar, gera justa causa contra o empregador. O empregado pode exigir o fim do contrato por culpa do empregador, certo? Empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância do salário. Ou seja, o empregado tinha corriqueiramente uma média de salário de tantos reais, porque ele produzia tantas peças. Aí o empregador passa a reduzir. Não, a partir de agora tu não vai produzir tantos, tu vai produzir só isso, o que reduz drasticamente seu salário. Então, digamos que cai pela metade. O fato de ter havido a redução salarial, por mais que tenha sido em razão da redução da produção, mas por determinação do empregador, gera então também a justa causa. Nessa hipótese, na linha G e na D, que é pelo descumprimento contratual, o empregado, ao ajuizar a reclamatória trabalhista pedindo a rescisão indireta, ele não tem mais obrigação de permanecer no emprego. Ele pode ajuizar a ação e ser retirado da empresa, não ir mais trabalhar, e isso não vai trazer nenhum prejuízo para ele, tá bem? E por fim, a culpa recíproca. Culpa recíproca é quando ocorre uma dessas hipóteses que a gente falou, tanto por culpa do empregado ou do empregador, mas elas ocorrem ao mesmo tempo, no mesmo período temporal. Então, empregado e empregador praticam atos que configuram justa causa reciprocamente. Por exemplo, o empregado ofende o empregador ofende o empregador agride o empregado agride o empregador. Ambos erraram, ambos praticaram atos ofensivos à legislação, estão lá no 482 e 483. Nesse caso, também somente por meio judicial eu demonstro que houve culpa recíproca entre as partes. Então, o que acontece? Por vezes, o empregado é demitido por justa causa, mas ele não aceita, ele vai perante o judiciário e diz: na verdade, eu entendo que a justa causa é do empregador. Ou, se Vossa Excelência, se o juiz entender que não, ao menos houve a culpa recíproca, porque o empregador também foi culpado nesse fato que aconteceu grave. Nesse caso, o empregador, então, ou melhor, o juiz pode entender que ambas as partes deram causa para o fim do contrato. Ambas as partes praticaram atos graves que gerariam o fim do contrato por justa causa.
Nesse caso, o que o empregado vai ter direito aqui? Ele vai ter direito ao saldo de salário, então os dias que ele trabalhou, ele vai levar, como eu falei, sempre vai receber. Férias vencidas, se houver, vai levar integralmente, porque isso aí mesmo na justa causa do empregado ele sempre leva. O que mais? Aí agora, ó, é tudo pela metade. Aviso prévio, 50% indenizado. Se fosse uma rescisão imotivada, o empregador dispensasse o empregado imotivadamente, ele teria direito, digamos lá, a 30 dias de aviso prévio. Com a culpa recíproca, ele vai ter direito a 15 dias, indenizadamente. Ele vai receber referente a 15 dias. O que mais? 50% das férias proporcionais. Ele estava no período aquisitivo lá, tinha trabalhado 6 meses proporcionalmente. Ele teria direito a receber 6/12 de férias proporcional, acrescidas de 1/3. Nesse caso, ele vai receber apenas 3/12 acrescidos de 1/3, sempre a metade. 13º proporcional, a mesma coisa. Ele teria direito a tantos meses proporcionalmente, ele vai receber somente a metade. E o saque do FGTS ele vai fazer integralmente, porém, a multa ou a indenização do adicional, que em regra é 40% quando é imotivada, demissão imotivada, nesse caso aqui vai ser de 20%. Então, ele vai sacar o FGTS, mas vai ter um adicional de apenas 20% e não 40%. Tá bem? Certo? Culpa recíproca, então, tanto o empregado quanto o empregador deram causa. Nesse caso, o empregado terá direito a saldo de salário e férias vencidas integral e o restante tudo pela metade. Aviso prévio pela metade, férias proporcional pela metade, 13º proporcional pela metade e o saque do FGTS ele vai pegar integral, porém a multa vai ser pela metade, só 20%. Tá bem? Aposentadoria ou morte do empregado. Portanto, olha só, digamos que está lá o vínculo de emprego está tramitando, o contrato por prazo determinado está correndo normalmente, e o empregado ou ele falece, o empregado ou morre, ou então o empregado se aposenta, o que isso gera? Qual o direito que gera seja para o empregado que se aposentou ou para os herdeiros, os familiares do empregado que faleceu? O que ele tem direito a receber? Saldo de salário, os dias que ele trabalhou, férias vencidas, também na mesma sistemática, se houver férias vencidas, ele vai receber no ato da aposentadoria voluntária ou aposentadoria voluntária ou por incapacidade permanente, ou ainda caso de óbito do empregado. O empregado venha a falecer, os familiares vão ter direito a saldo de salário, férias vencidas se houver, férias proporcionais e 13º proporcional. O que não vai ter direito? Não vai ter direito ele vai poder sacar o FGTS, porém não vai ter direito à multa de 40% do FGTS. Também não tem direito a aviso prévio, porque não houve a surpresa no recebimento, e também não poderá encaminhar o seguro-desemprego. Não poderá encaminhar o seguro-desemprego, tá bem? Porque é a mesma sistemática, não houve a surpresa. Ele sabia, o empregado sabia que iria se aposentar, preencher os requisitos, ou no caso de falecimento, não vai ter direito à indenização de 40%, porque não foi unilateral, foi um acontecimento, né, um infeliz acontecimento que acabou gerando o rompimento do contrato. Então, o empregador não precisa depositar o adicional de 40% sobre os depósitos do FGTS, tá bem? Mas em relação à aposentadoria, é importante você pontuar o seguinte, ó, aposentadoria voluntária, então aquela preencheu os requisitos para encaminhar a aposentadoria lá perante o INSS, o empregado resolve fazê-lo. O simples fato do empregado encaminhar a aposentadoria e ser concedida não gera a rescisão automática do contrato de trabalho. Ele está trabalhando, ele pode, sem problema algum, encaminhar a aposentadoria porque ele preencheu os requisitos, passar a receber do INSS o benefício de aposentadoria e continuar trabalhando. Ele vai continuar contribuindo para o INSS, porém, ele já vai, como ele preencheu os requisitos, ele pode já encaminhar e receber a aposentadoria paralelamente. Então, ó, o fato de ter aposentadoria voluntária, diferente daquela aposentadoria chamada lá por invalidez ou por incapacidade permanente, conforme a reforma. Então, é aquela que, por uma doença, uma situação grave, o empregado ele não pode mais trabalhar. Nesse caso, obviamente, ele não pode continuar com o vínculo de emprego. Mas se foi
a aposentadoria voluntária, aquela que ele preencheu os requisitos de idade, contribuição, nesse caso, ele pode sim, então, continuar trabalhando. Então, o simples fato de ele ter se aposentado não gera a rescisão automática do contrato de trabalho, certo? Tanto que, olha só, quando eu falei, caso ele se aposente, então ele não queira mais continuar trabalhando, vai ser feita a rescisão do contrato, chamada então a resolução, e vai receber aquilo que eu disse, saldo de salário, férias vencidas, férias proporcional e 13º proporcional. Ele não vai receber o adicional de 40% sobre os depósitos do FGTS, ele não vai poder encaminhar o seguro-desemprego e não vai ter direito também a aviso prévio. Tranquilo. No entanto, caso ele se aposente voluntariamente e continue trabalhando, não vai ter um novo vínculo, continua o mesmo contrato de trabalho. Nesse caso, ó, caso então ele se aposentou, passou a receber do INSS, mas continuou trabalhando na empresa. Nesse caso, ele vai fazer jus ao quê? Ele vai fazer jus a todos aqueles direitos que eu falei no final do contrato, e caso o empregador venha a dispensá-lo imotivadamente, ele vai ter direito ao saque do FGTS acrescido da indenização de 40%, certo? Só que ele nunca mais vai poder encaminhar seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego serve para aquele que não tem nenhuma renda. Se ele já é aposentado, ele não vai ter direito a encaminhar o seguro-desemprego. Tá bem, pessoal? O que mais, então, que nós temos que observar aqui? Resolução do contrato em razão da extinção, fechamento ou falência da empresa. Nesse caso, pessoal, o empregado não deu causa a nenhum fato desse. Então, o empregado não gerou o fechamento da empresa, não foi culpa dele. No entanto, isso trata-se de culpa do empregador, porque inclusive a falência ela está inerente ao risco do negócio. Então, entende-se que isso não foi não foi por culpa do empregado, portanto, o empregado faz jus a todos os direitos. Nesse caso, então, olha só, havendo o fechamento da empresa, a decretação da falência da empresa, o que o empregado vai fazer jus? O que o empregado vai ter direito? A todos os direitos que ele teria direito caso tivesse sido demitido, dispensado sem justa causa, que nós vimos lá na aula passada. O que é? Aviso prévio, proporcional conforme o tempo de contrato, saldo de salário, os dias que ele trabalhou, férias vencidas, se houver, férias proporcionais, 13º proporcional, saque do FGTS acrescido da multa, indenização de 40%, e ainda encaminhar o seguro-desemprego caso preencha os requisitos lá e faça jus a tanto. Certo? Então ele recebe tudo como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa, mesmo que a empresa tenha falido e tudo mais. A diferença aqui na falência é que ele vai ter que pegar esses créditos todos que ele tem direito, esse valor, ele vai ter que habilitar para receber lá no processo de falência. Esse é o único ônus aqui que vai ocorrer. Por fim, finalizando então a nossa aula de hoje. Qual é o prazo de pagamento para pagar as verbas rescisórias? Qual é o prazo que o empregador tem para pagar as verbas rescisórias? Independente de ser por justa causa, de ser imotivada, independente de qualquer das causas, o empregador tem o prazo de 10 dias contados a partir do término do contrato. Então, seja lá, foi feita a resolução por justa causa. Então, demitiu o empregado por justa causa. 10 dias a partir da comunicação. O empregador dispensa o empregado imotivadamente, não tem mais interesse no vínculo. Tem 10 dias para o pagamento. O empregado pede lá, comunica a demissão, ele não quer mais continuar. O empregador tem 10 dias para o pagamento das verbas rescisórias. Isso quando dispensado do aviso prévio nesse caso. Senão, é do fim do contrato, levando em conta o aviso prévio. Então, o empregado vai trabalhar o aviso prévio. Após o término do aviso prévio, aí sim vai contar 10 dias. Caso o aviso prévio seja dispensado, vai ser indenizado, nesse caso começa da comunicação da dispensa do aviso prévio, tá bem? Então, às vezes é interessante para o empregador, se ele não tem, porque daí ele vai ter que desembolsar aquele valor para pagar tudo junto. A rescisão deve ser paga integralmente. Nesse caso, por vezes é importante, então, a concessão do aviso prévio para ter um tempo de preparação até mesmo para conseguir esse dinheiro, certo?
E caso o empregador não pague no prazo de 10 dias, isso é bem comum e vocês, enquanto empregadores ou empregados, tenham cuidado. Foi lá, pense o seguinte, ó, foi comunicado a demissão sem justa causa do empregado e dispensado do cumprimento do aviso prévio. Nesse caso, tem 10 dias para o pagamento. Esses 10 dias, em regra, são contados como dias corridos. Nesse caso, transcorreu 10 dias e o empregador não pagou as verbas rescisórias. O mesmo vale, só mais uma observação, ele tem que pagar as verbas rescisórias, ele tem que assinar a carteira de trabalho, colocando a rescisão, e tem que comunicar às autoridades, lá o Ministério do Trabalho, e que houve o fim desse contrato. Então, o INSS, então, ele vai informar todas as autoridades do fim do contrato, certo? Se ele não cumprir isso em 10 dias, o que ele vai ter que pagar? Multa do 477, parágrafo 8º, comumente se chama assim. Multa do artigo 477, parágrafo 8º, que diz o quê? Se o empregador não pagar as verbas rescisórias no prazo de 10 dias, ele vai ter que pagar uma multa equivalente a um salário do empregado. Se o empregado ganha 1.500, vai pagar uma multa de 1.500. Se o salário do empregado é 5.000, vai pagar uma multa de 5.000. E assim proporcionalmente. Quanto o valor do salário é o valor da multa, certo? Caso ele descumpra o pagamento no prazo de 10 dias. O que mais? Atualmente, então, após a reforma trabalhista, não exige-se mais a homologação do termo de rescisão, homologar a rescisão do contrato perante o sindicato ou autoridade competente, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, não exige mais isso, mesmo se o contrato tenha sido tenha prazo superior a 12 meses. Até a reforma, contratos com menos de 12 meses não precisaria, mais de 12 meses precisaria. O que eu oriento? Caso haja alguma divergência em relação a esse fim do contrato, é recomendado que mesmo assim se faça. Não é obrigatório, porém não quer dizer que não se possa fazer mais. Existem convenções que ainda têm previsão de que deva sim ser feita a homologação. Nesse caso, respeita-se então a convenção. E o pagamento da rescisão pode ser feito de que forma? Dinheiro, depósito bancário ou cheque. Lembrando que o cheque, caso o empregado seja analfabeto, não é admitido. Daí só vai ser admitido em dinheiro ou depósito bancário, desde que devidamente comprovado, então, que o fez. Tá bem? E por fim, olha lá o que eu botei no último slide lá do material que enviei para vocês. Caso haja previsão em convenção, acordo coletivo, trazendo normas mais benéficas para o empregado, como, por exemplo, ao invés de ter a previsão de que o pagamento das verbas rescisórias deve ser feito em 10 dias, diz que deve ser feito em 2 dias. Eu devo respeitar a previsão da convenção, desde que sempre mais benéfica. Se houvesse uma previsão, então, menos benéfica, então a lei vai prevalecer aqui quanto mais benéfica para o empregado. Lembrando que o direito do trabalho tem como viés sempre a equiparação de poderes. O empregado ele é hipossuficiente, então a legislação busca trazê-lo a um pé da igualdade com o empregador. Tá bem, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa estou à disposição, como vocês sabem, todos os meus contatos estão lá no portal. Vocês podem entrar em contato comigo que a gente sana qualquer dúvida. Tá bem? Até logo, então, até a próxima aula. Tchau, tchau.